exemplos de conjuntos limitados, tá? Uns vão ser fechados, outros não. Vocês vão dizer para mim. Um círculo assim, né? Isso aqui é eu já estou falando, né? Um círculo que contém a fronteira. Então, ele é um conjunto fechado, tá? É um fechado. Agora, se eu pegar um anel circular assim, ó. Esse é fechado? Qual que é a fronteira desse? A fronteira é a reunião desta circunferência com essa, tá? Tudo bem? Então, esse aqui também é fechado. Agora, se eu pegar um anel pontilhadinho aqui, ou seja, esses pontos não estão no conjunto F, esse conjunto, bom, vou chamar esse aqui de A, B, esse conjunto C. Esse conjunto C é fechado? Esse não é. Porque esse pontilhadinho aqui é fronteira de C e essa fronteira não está dentro do conjunto. Tá certo? Tá claro por que esse pontilhado é fronteira? É? Isso aqui, C não é fechado. Um que às vezes aparece para a gente é um conjunto qualquer, vou pegar retângulo assim, com um buraquinho. Quando assim, a função não está definida na origem, e em todo o resto ela está. E aí você pega o contorno ali. Esse conjunto é fechado? Também não, é pelo mesmo motivo, né? Este pontinho aqui está na fronteira. Concorda? Se eu pegar uma bola com centro nesse ponto, né, só um pontinho aqui. Se eu pegar uma bola centrada nesse ponto, ela contém pontos de D, mas ela também contém aquele único ponto que não está em D. Tá? Então, esse pontinho aqui faz parte da fronteira. Então, esse D aqui não é fechado. Bom, daria para... e um conjunto que é uma linha. Só o conjunto E aqui é só isso aqui, só esse contorno. Ele é fechado? Sabe, uma circunferência do plano é um conjunto fechado? É, né? Tá? Cada ponto dele é um ponto de fronteira dele. Tá? Então, esse aqui E é fechado. Aqui é só contorno, né? Tudo bem? É interessante observar que, lembra dos pontos interiores? Um ponto é interior quando você consegue uma bola centrada no ponto totalmente dentro do conjunto, né? Então, ele é interior a um conjunto. Então, aqui, a parte de dentro, né? Esses pontos aqui são todos interiores ao conjunto A. São pontos do interior de A. Aqui também, todos esses são pontos do interior de B. Aqui, todos esses aqui são pontos do interior de C. Sempre tem um raio, né, positivo, tal que a bola está toda contida em C. Aqui também, toda essa parte achurada está no interior de D. E esse aqui, ele tem interior? Esse D
ele não tem pontos interiores, porque ele é formado só pelo contorno. Então, cada ponto, se eu pegar um ponto e tentar desenhar uma bola de raio R positivo, não tem jeito da bola estar contida dentro do E. Então, este E aqui tem interior vazio. O interior dele é vazio, tá? E é fechado e não tem interior. Tá? Os outros todos têm, mas esse não. Tá bom? Acho que, como exemplos dessas situações, por enquanto era isso que eu queria falar. Agora vamos voltar um pouquinho, porque eu quero dar para vocês um teorema que fala quando é que a gente... Uma condição necessária para a gente ter um ponto de máximo ou mínimo no interior de um conjunto. Tá? Esse é o primeiro teorema, né, para a gente poder procurar máximos e mínimos. Então, esse aqui é uma condição necessária para um ponto ser ponto de máximo ou mínimo. Local, tá? De uma função f. Tá? Então, é assim, eu tenho um D contido em R, em R2, e f de D em R, uma função, né? E eu vou pegar, seja x0, y0, um ponto interior de D, tá? Aí, suponha que existam as duas derivadas parciais, ∇f e ∇x, calculado em x0 e y0, e ∇f e ∇y, calculado em x0 e y0. Bom, o que o teorema diz é que, se o ponto é de máximo ou mínimo, né, eu esqueci de falar, a gente chama de extremante, né? O ponto é um ponto extremante se ele é ou de máximo ou de mínimo, né? Então, o teorema diz que se x0 e y0 é um ponto extremante, eu vou escrever aqui um ponto de máximo ou de mínimo de f, então, o gradiente de f calculado em x0 e y0 é o vetor nulo. Tá? Você tem um morrinho aqui, supõe que é máximo, né? Aqui tem essa superfície seria o gráfico da função. Para o ponto ser se o ponto é de máximo, o gradiente aqui se anula. Tem que se anular. E por que isso? Bom, lembra que isso já acontecia no cálculo com as funções de uma variável, né? Se você tem um ponto de máximo local ou de mínimo local, a derivada tem que ser zero. Lembra disso? Então agora para duas variáveis, as duas derivadas parciais têm que se anular naquele ponto. Vamos ver por quê? Então, a demonstração é bem simples. Eu vou definir g de x como sendo a função que calcula o f calculado em x, y0. Né? Então, aqui, eu estou variando só a primeira variável, faço o x variar e mantenho a segunda fixada. O que é g' de... Isso aqui é uma função de uma variável. Né? E se x0 e y0 é um ponto ou de máximo ou de mínimo de f, o que acontece com o x0? Se x0, y0 é ponto de máximo ou mínimo,
de f, bom, significa que f de x0, y0 ou é maior que todos os outros ou é menor que todos os outros. Tá certo? Então, quando eu fizer g de x0 e comparar com os outros g de x, o que vai acontecer? O g de x0 vai acompanhar, né? Ou ele vai ser maior que todos os outros, g de x, ou ele vai ser menor que todos os outros, né? Respectivamente. Tá claro isso? Então, x0 é ponto de máximo ou de mínimo de f, tá bom? De g. Bom, agora, eu tomei alguns cuidados, eu falei que o x0, y0 é um ponto do interior de D. Então, aqui eu tenho o domínio D, e aqui tem o x0, y0. Então, se ele é ponto interior, é porque em volta dele tem uma bola aberta, contida em D. Tá? Bom, aí significa que, bom, eu consigo olhar aqui embaixo e pegar um intervalinho que contém o x0 e falar que g de x0 é ou só maior ou só menor que todos os outros, né? É maior ou igual no caso de máximo, ou é menor ou igual no caso de mínimo, né? Respectivamente, né? Para todo x pertencente a um intervalo i aqui, ó, um intervalinho aqui. Tá? E aí, o que acontece? Se existe... Quem que é a derivada parcial da f em x0? Que eu sei que existe. A derivada parcial del f del x, calculada em x0 e y0, é o que da g? Se vocês fizerem lá o limite e tal, dá o quê? Dá a derivada do g. Tá? Isso aqui é g' calculado em x0. Tá certo? Bom, eu tenho uma função... Então, como esta existe, essa também existe. Então, o g de x0, desculpa, g é derivável em x0. Tá? Então, isso aqui existe. Bom, e ele o x0 é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, dependendo de qual caso que está acontecendo aqui, da g. Então, como é que é a derivada? Agora caiu em cálculo 1, né? Eu tenho uma função de uma variável, um ponto de máximo, aqui tem um x0. Essa aqui é a função g, ou de mínimo, tá? Um dos dois casos. Se ele é de máximo num intervalo i, ou ele é de mínimo num outro intervalo j, tá? A derivada da g tem que ser anular. Tá bom? Então, aqui é a condição necessária para máximos e mínimos de uma variável. Tá? G' de x0 é 0. Bom, então, essa daqui é 0. E, analogamente, o del f e del y você faz variar, muda, né? Define uma função h de y, que varia só o y e deixa o x0 fixado. Tá bom? Vocês lembram por que acontecia isso? Porque eu poderia redemonstrar aqui para f direto, né? Eu achei que vocês não entenderam muito bem, mas isso é fácil. Vamos ver. Eu podia ter feito direto. Eu vou fazer no caso maior, assim fica caso de máximo, para ficar... Só para estabelecer. Suponha que f de x0, y0 é maior que f de x, y0 para todo x... xy para todo xy pertencente a uma bola
de raio R lá dentro do domínio da F, tá? Então, quando você vai calcular del F e del X de x0 e y0, o que é isso? Isso aqui é limite de F de x0, vou escrever assim, x, y0, menos F de x0, y0, sobre x menos x0, quando x se aproxima de x0. Tudo bem? Agora, como a f de x0 e y0 é maior ou igual a todas as outras, significa que esse numerador é sempre negativo, tá certo? Esse aqui é sempre maior, então tem um menos aqui. Essa conta aqui dá negativo, tá? E o denominador muda de sinal. Se eu estou à direita de x0, isso dá positivo. Se eu estou do lado esquerdo, isso dá negativo. Então, se eu faço o limite lateral pela direita, eu tenho um resultado, um sinal, né, para o quociente. Se eu faço pela esquerda, é outro sinal. Só que eu sei que isso aqui existe. Então, vindo pela direita, é negativo. Ó, o fato desse numerador ser sempre negativo implica que limite para x tendendo a x0 pela direita, desse quociente aí, f de x, y0, menos f de x0, y0, sobre x menos x0, isso daqui teria que ser um número negativo. E vindo pela esquerda, tá? Vindo pelo lado esquerdo, com esse mesmo quociente aqui, isso daí tem que dar positivo, porque fica negativo com negativo, tá? Então, só que o limite existe. E quando é que... Então, você é forçado a ter o limite igual a zero, tá? Como o limite existe, tá? É isso aqui. Vocês fizeram isso para funções de uma variável, que é isso que eu escrevi, eu poderia ter escrito g de x menos g de x0 e feito a mesma conta, tá? Então, é por causa disso que a derivada del f e del x se anula, e aí é o análogo para del f e del y, tá? Então, é assim, se eu tenho um ponto de máximo local, eu estou falando em local porque eu estou pensando que tem uma bola em torno do ponto, tem uma bola dentro do domínio, então, para aqueles pontos, eu tenho o valor máximo de f aqui em cima, ou o mínimo, se eu tiver um mínimo, então... O que acontece? Se a função for diferenciável naquele ponto, existe um plano tangente. E como é que é esse plano tangente? Se as duas derivadas parciais se anulam, o plano tangente é horizontal, né? Ele fica paralelo ao plano xy. Então, se f é diferenciável em x0 e y0, e esse x0, y0 é um ponto interior do domínio de f, então, o plano tangente ao gráfico, nesse ponto, né, em x0, y0 e f de x0, y0, é paralelo ao plano xy. Qual é a equação desse plano? A equação é z igual a constante, né? É o f de x0 e y0. Porque o resto anulou, né? Fica um plano constante, ou z constante, tá? Então, é o seguinte, com esse teorema, agora a gente vai, a gente sabe assim, eu ainda não sei achar os pontos que são, de fato, o máximo e mínimo da função, mas eu já tenho uma pista. Onde que eu vou procurar? Eu vou procurar os pontos que anulam o gradiente da f. Porque eu sei que, se o ponto é de máximo ou de mínimo, o gradiente tem que se anular.
naquele ponto. Então, é lá que eu vou procurar. Eu tenho infinitos pontos no domínio, mas eu vou olhar quais são os pontos do interior do domínio que tem gradiente igual a zero. Tá? Esses são os meus candidatos. Então, esses daí vão ser chamados de pontos críticos. Eu ainda não tenho certeza se eles são de máximo ou de mínimo, mas eu já tenho uma pista de que é aí que eu vou procurar. Tá? Então, a definição, um ponto crítico, dizemos que x0, y0 é ponto crítico de f se, bom, esse ponto aqui no interior do domínio, tá? Se o gradiente de f calculado em x0, y0 é zero. É o vetor nulo, né? Conclusão é que se o domínio da f é aberto e a f é diferenciável em df, tá? Quais são os candidatos a máximo ou mínimo? Os únicos candidatos a máximo e mínimo são os pontos críticos, tá? Os únicos. Isso porque eu estou num aberto, tá? Os únicos candidatos a ponto de máximo ou de mínimo são os pontos críticos, tá? Então, é lá que eu vou procurar. Aliás, eu vou dar 2 exemplos, porque eu preciso mostrar um ponto crítico que vai dar máximo ou mínimo e um que não vai dar, tá? Então, vamos lá. O exemplo aqui, eu quero f de xy igual a x² mais y² menos 4 mais 4x menos 2y mais 8. Peguei essa função aqui. Bom, eu quero procurar, e o domínio é o R2. O D é todo plano, tá? E eu quero saber se essa função tem máximo ou mínimo, tá? Então, eu vou procurar nos pontos críticos, tá? Quem que é o gradiente de f, calculado em xy? Então, a derivada em relação a x dá 2x mais 4 e 2x menos 2, 2y menos 2, tá certo? Então, o gradiente da f é zero. Se somente C, fala para mim. O x é, para anular esse pedaço, o x tem que ser menos 2. E o y tem que ser 1. Tudo bem? Então, menos 2, 1 é o único ponto crítico de f. Agora, como é que eu faço para descobrir se ele é ponto de máximo ou mínimo? A gente ainda não tem a gente vai ver mais para frente um critério para ver se é ponto de máximo ou mínimo local. Mas a gente ainda não tem nesse caso aqui dá para resolver direto. Então, é assim, eu vou reescrever isso aqui completando quadrados, né? O f de xy eu posso escrever como x2 mais 4x, e aqui eu vou somar, isso aqui é 2 vezes 2x, então dá mais 4, para dar um quadrado perfeito, né? Mais y² menos 2y mais 1, para virar quadrado perfeito, só que esse 4 e esse 1 fui eu que inventei, né? E ali tem um mais 8. E para compensar, eu vou subtrair esse 4 que eu coloquei e vou também subtrair esse 1, né? E aqui fica com x
mais 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais 3. Essa é a função. Tá? Esse é um outro jeito de escrever a função. Quanto dá f de menos 2, 1? Aqui dá 0, aqui também dá 0, e lá dá 3. Tá? Mas olhando para esta expressão, o que a gente vê? Eu tenho um número ao quadrado, mais outro número ao quadrado, então esse pedacinho aqui é sempre positivo. Tá? Então, o resultado dessa conta, para todos os xy, para qualquer xy, isso daqui vai dar sempre maior ou igual a 3. Então, o que vocês concluem? Que menos 2, 1 é ponto de mínimo. Tá bom? Então, nesse caso, deu para resolver diretamente, tá? Menos 2, 1 é ponto de mínimo de f. Tá bom? Então, eu consegui achar o ponto crítico e dei um jeito de descobrir se ele era de máximo ou mínimo fazendo essa continha.